Meu amigo, eu já tinha previsto que isso iria acontecer muito em breve. E aconteceu realmente rápido. A Petrobras anunciou que vai cortar o preço do diesel em 12 centavos por litro. Obviamente, isso aqui não reverte toda a alta de preço que nós temos visto de maneira geral, mas é uma redução sim no preço. De qualquer forma, né, isso aqui pode representar, de acordo com a Petrobras, 10 centavos a menos no preço do diesel lá na bomba de combustível lá para o consumidor final, né? Então, isso vai começar a valer sexta-feira santa, que provavelmente é o dia em que você vai assistir a este vídeo, pelo menos é quando eu pretendo lançá-lo. E aí, é claro, isso vai para as distribuidoras, então vai demorar um tempo ainda para chegar ao consumidor final, mas vai acontecer. Por que que a Petrobras fez isso? Porque o preço do barril do petróleo está em queda. Então, o custo do combustível para a Petrobras mesmo está menor, e tem a questão da paridade do preço e etc. E eu já falei aqui no canal, já tinha previsto que isso iria acontecer e já tinha adiantado o tema de que isso não seria algo bom, muito pelo contrário. E nós vamos conversar sobre isso então. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Qual que é a situação atual? Qual que é o ponto que leva a isso aqui, né? Que leva a uma decisão da Petrobras de reduzir o preço do diesel. A queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional. Então, o que que acontece, né? Você sabe, a Petrobras não produz todo o petróleo, a demanda de petróleo nacional. Principalmente isso que se relaciona a combustíveis, então, que é um petróleo mais leve, geralmente. É preciso importar isso aí. E a Petrobras é responsável por grande parte do fornecimento aqui no Brasil. Não é exclusividade dela, mas tem abertura para outras empresas atuarem na distribuição, mas Petrobras acaba tendo que arcar com grande parte disso aí, da questão de importar e revender esse produto no mercado brasileiro, atender a demanda interna. Então, o barril do petróleo, tá, o preço caindo, é natural que o preço também da gasolina e do diesel caiam, né? Aqui é só o diesel por enquanto, eventualmente o da gasolina vai cair também. Então, é natural que aconteça, certo? Se estivéssemos falando de uma empresa que estivesse adotando regras de mercado para elaborar os seus preços. Acontece que a Petrobras tem seguido o tal abrasileiramento de preços que o Lula criou e que a Magda Chambriard abraçou. No começo do governo Lula, o presidente da Petrobras era o senhor Jean Paul Prates, que foi sacado do cargo por pressão do Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia do governo. Então, houve uma pressão para que o Jean Paul Prates saísse do comando da estatal, justamente para que uma pessoa mais subserviente fosse colocada no lugar dele. Não que ele já não fosse, mas é porque o governo Lula precisava de mais subserviência. Então a Magda Chambriard foi conduzida ao cargo nesse sentido e foi ela que acabou institucionalizando o uso, né, do preço abrasileirado, até do termo. Ela usou esse termo, que é uma coisa péssima. É um termo de origem política que não deveria ser adotado do ponto de vista estratégico da empresa, mas o foi, mostrando que a Petrobras estava, a partir daquele momento, completamente de joelhos para o governo Lula, para abrasileirar os preços. Qual que é a estratégia por trás do abrasileiramento de preços? Bem, a gente vai falar aqui sobre a estratégia originalmente pensada, mas não é ainda assim a estratégia adotada. A ideia é manter o preço estável num patamar ali para não causar surpresas. E quando o barril do petróleo tivesse muito caro lá fora, a Petrobras arcaria com o custo de comprar um combustível caro e vendê-lo barato aqui no Brasil. Manter o preço antigo dele mesmo com a alta lá fora. Então a Petrobras ficou um baita tempo nesses 2 anos e um pouquinho do governo Lula, arcando com esse prejuízo para abrasileirar os preços, ou seja, torná-los mais estáveis, evitando
altas e baixas que, convenhamos, são típicas de qualquer produto, de qualquer mercado. E o complemento dessa ideia é, quando o preço do barril de petróleo lá fora caísse, então a Petrobras manteria o preço ainda assim dos combustíveis aqui para lucrar nesse sentido, para compensar as perdas anteriores e recompor o caixa. E a Petrobras perdeu muito, tá? Teve prejuízo no último trimestre do ano passado. Então agora era o momento da Petrobras recompor o seu caixa. O preço do barril do petróleo está caindo, a própria receita da empresa cai nesse sentido, mas ela tem a opção, né, deveria ter a oportunidade de manter os preços dos combustíveis aqui no Brasil para ter um lucro maior, uma margem de lucro maior, comprando barril de petróleo mais barato, vendendo os combustíveis mais caros aqui no Brasil, ou no preço anterior deles, né? Uma margem de lucro maior, portanto, para recompor o caixa. Essa deveria ser a estratégia, mas eu já tinha falado aqui no canal várias vezes, volto a dizer neste vídeo, o governo Lula não iria resistir à tentação de abaixar o preço do diesel, principalmente, nesse embalo da queda do preço do barril do petróleo lá fora. Ou seja, essa estratégia do abrasileiramento de preços só é usada quando o barril de petróleo está caro, para abaixar o preço na marra. Agora, quando é para repor as perdas da Petrobras, ela não é usada. Olha só, o próprio Alexandre Silveira tinha falado uns 10 dias atrás que o preço dos combustíveis reunia todas as condições para ser reduzido por causa do setor externo, ali, da questão externa e tudo mais. Ou seja, isso iria acontecer como de fato aconteceu. Então, o diesel vai ter uma queda aí que, conforme a Petrobras estimou, pode chegar a 10 centavos lá na bomba, né? E isso aí pode ter algum grau de impacto, de maneira geral, para o preço para o consumidor final. Certamente vai ter, sim, mas aí que está o grande X dessa questão. A Petrobras vai ser penalizada com isso, porque, em tese, né? Em tese, a Petrobras deveria começar a ganhar dinheiro agora para compensar o prejuízo que ela tomou durante muito tempo segurando esse preço. Não vai poder fazer isso de forma alguma. O governo Lula não vai deixar. Combustíveis aumentam o índice IPCA, o diesel repercute em tudo, porque tudo neste país roda em cima de caminhões e carretas. Então o governo Lula sabe que precisa na marra abaixar o preço de alguma coisa, energia elétrica, combustíveis, algo ele tem que fazer para segurar o ímpeto da inflação e vai partir para esse lado, sem sombra de dúvidas. O que vai acontecer? A Petrobras vai ficar ainda mais prejudicada nessa história, porque dentro da estratégia que o governo Lula adotou, isso aqui está errado. A estratégia é ruim, a estratégia é problemática e ela causa distorções absurdas. Mas dentro dessa estratégia, ainda considerando que ela vai ser adotada, isso aqui está errado, isso vai prejudicar a empresa, a Petrobras. Mas a essa altura do campeonato, meu amigo, o Lula não quer ajudar a Petrobras, não quer melhorar a vida do brasileiro, nada. Ele quer apenas melhorar o seu próprio capital político, custe o que custar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.